Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para estudar mais um tema da série Identidade e desta vez vamos falar sobre histórias de vida. Pessoas, pioneiros, homens e mulheres que dedicaram a vida para a pregação do Evangelho aqui no Brasil. Histórias de vida, de conversão, de missão brasileiras. E eu gostaria muito de que você fosse motivado por essas histórias e que o seu pensamento seja o seguinte: assim como eles começaram esse trabalho, essa missão tão bonita, que nós terminemos, concluamos a mensagem. Nossa identidade também passa por nossa origem, por nossa história, e é importante saber, conhecer o nosso passado, não só para honrar a memória dos pioneiros, mas também para ser inspirados pela vida dessas pessoas. Então, eu quero convidar você mais uma vez a orar comigo, pedindo que Deus nos abençoe nesse estudo e nos ajude a tomar as devidas decisões que precisamos tomar. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de estudar um assunto tão importante, a chegada do Adventismo ao Brasil. Obrigado pelo legado deixado por essas pessoas, por esses homens e essas mulheres corajosos, cheios de fé. Obrigado porque a história deles nos motiva, nos inspira. Ajuda-nos, Senhor, a, no mesmo espírito que eles, avançarmos e concluirmos a obra que eles começaram. Obrigado, Pai, por todas as tuas bênçãos. Pedimos agora que teu Santo Espírito nos abra a mente e o coração e que nós entendamos mais uma vez qual é o nosso papel nessa história e qual a nossa identidade. Nós oramos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. A chegada do Adventismo ao Brasil e o testemunho dos pioneiros. Eu sou um apaixonado por esse assunto aqui, assim como também aprecio demais o tema do criacionismo, né? Mas a chegada do Adventismo foi, inicialmente, o tema do meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo, lá nos anos 90, na Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisar sobre esse assunto, depois de lá eu vivo pesquisando sobre isso, tenho um interesse muito grande na história dos pioneiros, nos fatos ligados à nossa igreja aqui no Brasil. Pesquisar sobre isso mudou a minha vida, eu posso lhe garantir isso, né? Me tornou um adventista muito mais consciente, me conectou com homens e mulheres valorosos do passado e me fez perceber que hoje nós somos também os pioneiros do século XXI, precisamos concluir a obra que eles bravamente começaram. Então eu espero que esta reflexão aqui do tema 3 faça você pensar nisso também, que nós temos uma missão hoje, e que ela é intransferível, cada um de nós tem a sua missão, tem o seu círculo de influência e deve fazer alguma coisa para o apressamento da volta de Jesus com a pregação do Evangelho. Muito bem, vamos lá. Eu quero convidar você a ler comigo aqui apenas um verso dessa vez, um versículo aqui de Hebreus, capítulo 13, é o verso 7. Eu leio aqui na minha Bíblia, Nova Almeida Atualizada, diz assim: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Eu quero ler o mesmo texto agora com você na Bíblia em linguagem de hoje, olha como está. Lembrem-se de seus primeiros líderes espirituais, imitem a fé que tinham, e também a forma como eles morreram. Então, o convite de Deus para nós, neste momento, é que nós reflitamos, realmente pensemos na história dos pioneiros, relembremos as histórias ligadas a essas pessoas e nos inspiremos nesses exemplos. Vem comigo? Deus tem conduzido a história do adventismo no Brasil, e o Brasil chegou a ser, né, a maior população adventista no mundo. Ou seja, nós temos realmente um compromisso, né, uma missão muito importante, representar o nosso Criador e essa mensagem maravilhosa diante do mundo, uma vez que Deus tem abençoado tão poderosamente, tão maravilhosamente o nosso país no que diz respeito às facilidades para a pregação do Evangelho. Veja só no Brasil, em 2 anos, nós distribuímos 27 milhões de livros missionários do Grande Conflito. Veja que privilégio de nós termos ainda aqui em nosso país liberdade para falar, para pregar, para imprimir, para distribuir livros. Temos um povo que é muito bom, um povo que é receptivo, um povo que, via de regra, se interessa por mensagens religiosas e bíblicas e está aberto à pregação do Evangelho. Aproveitemos essas oportunidades. Bem, nós vemos então na história do Adventismo aqui no Brasil a providência divina o tempo todo. Apesar do começo singelo, humilde e até em alguns aspectos curioso, nós vemos a mão de Deus conduzindo tudo. Então, em 1880, tudo começa aí nesse ano, né?
chega ao Brasil o primeiro pacote de literatura adventista. Um jovem chamado Borchardt, na vila de Brusque, lá em Santa Catarina, então era uma colônia de alemães, ele se envolve numa briga, ele fere ali o seu oponente, aparentemente até matando aquele outro homem, e então Borchardt foge para evitar a polícia, enfim, evitar que os parentes se vinguem dele, e ele vai parar lá no porto de Itajaí. Embarca clandestinamente no navio. Numa das escalas, nós cremos que possivelmente tenha sido na Inglaterra, porque já havia um entreposto de literatura missionária lá da igreja adventista. Ele encontra 2 missionários, fornece o endereço do seu padrasto para receber literatura de graça. Os missionários pediram para ele, né? Você conhece alguém no Brasil que tem interesse em receber livros, revistas de graça em alemão? Ele lembrou do padrasto, que era luterano, Carlos Drefk, forneceu o endereço, e algum tempo depois chega então um pacote lá no Porto da Jaí, direcionado para esse casarão aí da foto, o casarão Hort, que era uma mercearia, mas também um entreposto comercial, era também correio, era hotel, era quase tudo, né? Esses locais assim eram multiuso. E aí nesse local, neste casarão Hort, que fica lá em Brusque, Santa Catarina, foi aberto então um pacote contendo 10 revistas Stimme der Wahrheit, a Voz da Verdade, revistas em alemão, enviadas de Battle Creek. Lá já havia então um local, uma gráfica da igreja, uma editora, e dali então partiram essas publicações. Foi assim que tudo começou. Famílias receberam essas revistas, começaram a ler os conteúdos sobre a volta de Jesus, sobre a reforma de saúde, sobre a lei de Deus, a obediência, enfim, a mensagem adventista que nós conhecemos foi se espalhando através das páginas impressas. Veja como é empolgante, então, pensar que hoje também essas páginas têm poder, porque são guiadas por Deus, né? Conduzidas por Deus. São pregadores silenciosos, que estão lá nas casas, nas estantes, nas gavetas. No momento adequado, o Espírito Santo conduz as pessoas à leitura de tudo isso. Foi assim que começou a nossa obra aqui no Brasil, né? Com o pregador silencioso de papel e tinta. Bem, figuras pitorescas, né? Nós temos algumas, e talvez a mais interessante delas é Friedrich Dressel. Dressel era filho de um pastor luterano na Alemanha. Ele veio parar no Brasil, era um incômodo para a família, era um alcoólatra, na verdade, um alcoólico, né? E aqui no Brasil ele dá algumas aulas, e quando fica sabendo de que literatura adventista era enviada de graça para o Brasil, ele viu nisso uma oportunidade. Ele colocou o nome dele para receber essas publicações, porque depois de algum tempo o Drefk, padrasto do Borchardt, acabou cancelando o envio de literatura, porque ficou preocupado de que em algum momento pudessem mandar a conta para ele, mas não aconteceu, não foi o caso, porque realmente é uma literatura missionária enviada de graça, mas ele cancela. Então Dressel assume essa responsabilidade. Qual o interesse dele? Ele trocava por cachaça essas revistas, esses livros, nas vendas, nas casas comerciais. E qual o interesse dos vendeiros, dos comerciantes, em comprar essas revistas ou trocar por cachaça? Eles usavam as páginas como papel de embrulho. Olha que interessante. As pessoas iam até as mercearias para comprar tempero, alguma ferramenta, alguma coisa assim, sabão, e levavam para casa a mensagem adventista, a mensagem bíblica impressa naquelas revistas em alemão. Não havia papel assim pelo chão, espalhado por ali naqueles tempos, ainda mais em alemão. As pessoas, quando chegavam em casa, encontravam aquela página impressa em alemão, obviamente que a atenção delas era despertada para aquilo que estava escrito, né? E quem teve a atenção despertada especialmente para um desses impressos foi Guilherme Bels, casado com Johanna Bels. Eles haviam vindo da Pomerânia, como vários imigrantes, né? Eram colonos, cuidavam da terra, tinham lá sua propriedade ali. Eles moravam em Gaspar Alto, na época chamava Braunschweig. Era uma localidade, ainda é, né, uma localidade que fica ali próximo a Brusque, em cima lá das montanhas. Para que você conheça aquele local. Eu tenho levado alguns grupos ali como guia histórico, né, e tem sido realmente um prazer enorme ver a emoção das pessoas ao conhecerem a primeira igreja organizada no Brasil, o Cemitério da Esperança, o futuro Museu da Educação Adventista no Brasil também está lá. Então realmente é um local muito especial. E o Guilherme
compra uma dessas mercadorias, leva para casa e quando desembrulha ali o produto, encontra aquela página e começa a ler aquilo, comparando com a sua Bíblia em alemão. Depois, ao visitar seu irmão Carl Bells, ele encontra na estante do Carl um livro também impresso em Battle Creek, em alemão, sobre Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith, um dos pioneiros norte-americanos. Ele leva para casa o livro emprestado, compara com a sua Bíblia, e depois de muitos estudos ali, à luz de lampião, com certeza, né, porque ele trabalhava na roça durante o dia, ele se torna, então, um guardador do sábado. Nós o consideramos, então, o primeiro converso ao adventismo, convertido pelas publicações adventistas. Depois sua esposa também aceita a mensagem do sábado, da volta de Jesus, da reforma de saúde, tornam-se adventistas. Note, até aqui não havia missionários, não havia pastores, nenhum adventista havia pisado, quando se saiba aqui em território nacional, a pregação foi unicamente por impressos, e várias famílias foram se convertendo, além dos Bells. Quando os primeiros missionários chegaram, já havia pessoas convertidas, eles ficaram realmente maravilhados com isso. Houve curas também milagrosas ali em Gaspar Alto, era Deus dizendo, estou com vocês, né? E isso promoveu também o crescimento da igreja, foi um testemunho do poder de Deus. É o caso aqui de Francisco e Gertrude Bells. Guilherme Bells, logicamente, levou a mensagem para os filhos que já estavam casados relutaram, os filhos que moravam ainda com eles acompanharam a fé dos pais, obviamente, e Francisco e Gertrude eram jovens ainda, recém-casados, não se interessaram muito pela mensagem, achavam que abraçar essa nova religião iria privá-los de prazeres como bebidas alcoólicas, os bailes e coisas assim, então eles quiseram adiar, né, a conversão, como se a gente pudesse mandar nisso, né, eu vou me converter daqui a 2 anos. Só que a Gertrude ficou doente, gravemente enferma, e o Francisco entendeu o recado, a vida é frágil, a vida é efêmera, a vida passa rápido, e ele então vai para o fundo da casa, passava um riacho ali no fundo da casa dele, e ele entrega o coração a Deus, e ele ora mais ou menos assim, Senhor, me perdoe, como eu estou sendo egoísta de querer te entregar a minha vida só lá adiante, quando já estiver idoso, quando posso te servir agora. Ele se converte, ele entrega a vida a Jesus, e quando ele entra no quarto, a esposa estava já à beira da morte, mas quando ele entra no quarto, após a oração, ela está curada, completamente curada. Aquilo chamou a atenção das pessoas, foi comentado ali na localidade. Tanto é que outra mulher, Johanna Ohm, ela fica sabendo da cura da Gertrude, ela é a esposa de Augusto Ohm, e então ela começa a ler a Bíblia sozinha. O esposo ia para a roça todos os dias e a esposa permanecia na cama porque ela estava assim quase inválida, doente por muitos anos já. Não conseguia nem fazer as tarefas domésticas, enfim. E ela então se sentiu esperançosa de que o mesmo Deus que curou a Gertrude Bells poderia também fazer um milagre na vida dela. E ela começa a ler a Bíblia, descobre na Bíblia as verdades que os Bells estavam pregando. Ela também aceita o sábado como dia do Senhor, porque viu na própria Bíblia isso, e então um dia quando o esposo Augusto chega em casa, ela está em pé, cantando, feliz e preparando a refeição para os dois. Ele ficou achando aquilo estranho, porque ela nunca estava assim tão disposta e estava aparentemente curada, e pergunta, o que aconteceu, querida? E ela responde, o Deus dos Bells me curou, e eu quero que nós também sejamos membros daquela igreja, da igreja adventista. Então, Augusto Ohm se tornou o primeiro ancião da igreja organizada em Gaspar Alto, primeiro ancião de igreja no Brasil, portanto, e Guilherme Bells foi colocado na função de diácono, foi o primeiro diácono da igreja adventista aqui no Brasil. Muito bem, isso tudo então estava mostrando que a mão de Deus estava conduzindo, né, essas pessoas e esse movimento. Primeiros batismos adventistas no Brasil. O primeiro missionário a vir ao Brasil, a pisar em território nacional, que se saiba, foi Augustus Bayer Stauffer, que chegou aqui em 1893 e, como eu disse, ficou imensamente surpreso ao se deparar, ao visitar as pessoas, né, para vender seus livros, ele era colportor, ele se deparou com famílias já convertidas, famílias já guardando o sábado, famílias já se alimentando de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos bíblicos, famílias já aguardando a volta de Jesus. Ele ficou muito feliz com isso. E então, ele dá um jeito de fazer com que essa informação chegasse até o pastor Frank Westphal, que foi o primeiro pastor adventista a servir na América do Sul. A obra adventista começa na Argentina, ali na região de Entre Rios,
a igreja de Crespo Campo. E o pastor Frank Westphal estava servindo lá na Argentina. Quando ele fica sabendo por carta de que já havia conversos ao adventismo no Brasil, ele então prepara a viagem, vem, né, de navio oceânico, desembarca no Rio de Janeiro. Não havia um porto tão grande para que um navio como aquele aportasse ali em Itajaí. Então ele vai para o Rio de Janeiro e ali, obviamente que ele fica sabendo de que já havia conversos no interior de São Paulo, Piracicaba, Rio Claro, Indaiatuba, ele fica sabendo disso, e então, obviamente que antes de ir para Santa Catarina, onde estavam lá os primeiros conversos, ele se dirige para o interior de São Paulo, e aqui ele conhece a família Stein, por exemplo, né? Ele batiza, o primeiro converso ao adventismo batizado no Brasil foi Guilherme Stein Jr. Ele se converteu com a leitura do livro O Grande Conflito, Der Grosse Kampf, em alemão, e se tornou o primeiro editor da igreja da CPB, da Casa Publicadora Brasileira no Brasil, né? Ele se torna o primeiro professor de escola adventista no Brasil, foi comportor, enfim, ele poderia ser milionário porque herdaria a fábrica Krembil, da família Krembil, a esposa dele, Maria Krembil, seria a herdeira da fábrica, mas eles então rejeitam educadamente a oferta do pai, de Maria, para serem missionários, tiveram uma vida simples, de dedicação à obra de Deus. Então o pastor Westphal batiza Stein, outras pessoas ali também em Piracicaba, e depois se dirige então para Santa Catarina, e lá ele realiza o segundo batismo em Brusque, o terceiro batismo em Gaspar Alto, e organiza a primeira igreja adventista do sétimo dia no Brasil, a igreja de Gaspar Alto, colocando então, como eu disse, né, Augusto Olme como ancião e Bels como diácono daquela igreja. Realmente uma história muito bonita, eu conto isso no meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil, fica aqui meu convite para que você leia e se inspire nesse livro. Não foi fácil. Ser um pioneiro naqueles tempos era uma luta, era muita privação, eram muitos esforços, passavam fome, frio, calor, dificuldades que hoje a gente nem compreende muito bem. Eu quero destacar aqui apenas um ponto, né? Eu conto isso em meu livro. O pastor Westphal ficou aqui no Brasil alguns meses, batizando, pregando o evangelho, preparando igrejas para serem organizadas. Quando ele retorna finalmente ao seu lar na Argentina, ele encontra a sua amada esposa, mas a bebezinha que ele havia deixado quando veio para o Brasil não estava mais com ela. Ela havia falecido. A esposa enviou várias cartas para o Brasil, nunca chegaram até ele, e ele não estava sabendo do que aconteceu. Alguém poderia pensar, ele deve ter se revoltado com Deus, né? A esposa também ficou um tempo longe do marido e a filhinha, ela morre, deve ter se revoltado, mas não. Quando a gente lê a biografia do pastor Westphal, desbravando o continente negligenciado, há uma fala registrada lá da esposa dele, que é muito linda, e ela, assim, resumindo o que ela diz assim, se eu pudesse voltar ao passado, né, viveria aqueles dias novamente. Não havia arrependimento, não havia revolta, havia o senso de missão e a vontade de fazer mais por Deus se pudesse voltar atrás. Eles aguardaram fielmente que Jesus um dia ressuscitasse a sua filhinha. Eles vão ressuscitar juntos, né, porque já dormem o sono dos justos, e um dia tanto ele quanto a esposa e a filhinha vão se reencontrar na ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Tem muitas histórias lindas desses pioneiros que dedicaram a vida para a pregação do evangelho. Essa aqui é outra história interessante. Adolfo Hort, ele estava presente quando o pacote de literatura foi aberto lá no casarão da família Hort em Brusque. Ele tinha ali, por volta de 10 anos, assistiu à abertura daquele pacote com as revistas em alemão, mas a conversão dele vai acontecer anos depois. Já jovem, era um homem assim enérgico, bravo, ficou sabendo que já havia ali em Gaspar Alto, lá na Serra de Gaspar Alto, lá em cima das montanhas, uma igreja, uma pequena igreja, com pessoas que estavam com crenças estranhas, guardavam o sábado, não comiam carnes imundas, enfim. E ele dizia que religião de alemão tinha que ser só a luterana. Ele convida um amigo, sobe a serra ali, subiram a cavalo, dispostos a quebrar tudo, a bater nos irmãos e fechar a igreja. Quando ele chega lá, os dois se aproximam da igreja, estava havendo um culto, e ele ouve o pregador dizer algumas palavras. Nós não sabemos o que foi dito exatamente, mas sabemos que ele virou para o amigo e disse assim, vamos embora, isso mexeu comigo. Eles voltam, largam as pedras, os paus que usariam contra os irmãos e descem a serra. Hort convida a sua esposa Emma e eles então passam a estudar a Bíblia.
E veja só o que acontece, eles também descobrem a verdade a respeito da lei de Deus, da reforma de saúde, da volta de Jesus, da salvação pela fé, da volta de Cristo, como eu disse, né? Enfim, eles descobrem que os adventistas estavam certos em suas crenças. E Adolfo Hort acaba se tornando também, com sua esposa, um adventista do sétimo dia. Sabe o que eu acho interessante? Hort queria destruir a igreja, e ele se torna um construtor de igrejas. Em meu livro eu tenho fotos dele construindo igrejas, como a de Corupá, por exemplo. Tornou-se um homem bondoso, aprendeu sobre recursos naturais para tratar a saúde das pessoas, era visto ali quase como um médico na comunidade. Tornou-se um homem de Deus, manso, convertido de verdade. São essas histórias que marcam, né, a nossa identidade adventista no Brasil, que nos mostram como Deus ele foi tão bondoso com esse povo e o abençoou tão grandemente. Conclusão de tudo isso, meus queridos. O exemplo de fé e a missão dos pioneiros permanece. Como está aqui em Hebreus capítulo 13, verso 7, né? Nós temos que conhecer essas histórias e imitar a fé que eles tiveram e dedicar a vida à missão como eles também dedicaram. O desafio de continuar a obra que eles começaram. Nós precisamos concluir essa obra. E orar, né? Orar sempre para que Deus nos ajude a ser dedicados para cumprir também a nossa missão. E eu quero convidar você nesse momento a mais uma vez orar comigo. Pai bondoso, nosso Deus, nosso Criador, obrigado, Senhor, pela história de vida tão linda dessas mulheres, desses homens que no passado dedicaram seu tempo, sua vida, seus talentos e recursos para a pregação do Evangelho. Eles já descansam, eles aguardaram em vida a volta de Cristo e descansam atualmente, vão ressuscitar quando Jesus voltar. E nós queremos conhecê-los, nós queremos abraçá-los e queremos estar também ativos na tua obra, na missão, para que, se for possível, Senhor, nós completemos a obra que eles começaram ainda em nossa geração. Nós queremos ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Nós oramos e tudo te agradecemos em nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós temos aqui também indicações para você de material de apoio, para você aprender mais sobre esse assunto tão maravilhoso, sobre a chegada do Adventismo ao Brasil. Recomendo a você o meu livro, que é da CPB também, da Casa Publicadora Brasileira, A Chegada do Adventismo ao Brasil. Essas histórias que eu contei para você agora, elas estão no livro, e muitas outras histórias que eu reuni também nesse volume. E convido você a assistir em meu canal ao vídeo A Chegada do Adventismo ao Brasil. Ali eu conto com mais detalhes essa história maravilhosa. E é isso, histórias maravilhosas, testemunhos de vida impressionantes, homens e mulheres que dedicaram a vida para a pregação do Evangelho. Deus nos ajude realmente a seguir nessas pegadas. E se for a vontade dele, eu creio que seja, que nós completemos essa missão, que nós terminemos o trabalho que eles começaram com as vantagens que temos hoje, internet, rádio, TV, impressos, tantas coisas que nós temos hoje à disposição e eles não tiveram. E precisamos, na verdade, mais do Espírito Santo. Precisamos ser batizados pelo Espírito Santo. Com esse poder à nossa disposição, nós realmente seremos capazes de alcançar o mundo com a luz da verdade, da revelação da palavra de Deus. Que a nossa identidade seja realmente a de missionários. Deus nos ajude a avançar nessa missão, nesse espírito, e assim crescer cada vez mais em nossa fé.